Olá, vamos voltar à nossa aula. Esse tema é o tema que tem uma quantidade de questões cobrando muito grande. Então, é um tema de recorrência, é um tema repetitivo nas provas. Por isso, se você observar, eu estou dando mais destaque para ele até agora, tá? Tem outros pontos que eu vou dar destaque também. Mas eu estou dando mais destaque para ele até agora, por quê? Porque eu estou criando as situações de questões que já foram cobradas e de questões que podem ser cobradas, tá? Então não é à toa que a gente ainda está nesse assunto. Por quê? Porque eu quero que você termine essas aulas preparado e depois você dê o seu depoimento aqui no JC dizendo que você foi aprovado com essas aulas, que tinham as questões do jeito que a gente falou. Essa é a minha satisfação. Então vamos lá trabalhar. Olha só, tela aqui. Técnico do Seguro Social, do INSS, né, servidor público, eleito vereador com compatibilidade de horário. Se ele é um servidor público civil, se eu estou entrando já na parte de direito constitucional, direito administrativo, mas o teu conteúdo programático envolve esses assuntos, tá bom? Se ele é um servidor público civil, ele pode concorrer a cargo público eletivo. Eleito, para qualquer cargo, exceto vereador, ele tem que ficar licenciado para concorrer, para exercer o outro cargo, não é para concorrer, é para exercer, tá? Estou falando de servidor civil. Servidor militar, o tratamento é diferente. Então, se ele é servidor público civil, ele foi eleito prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente e vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, né? Ele vai ter que se licenciar para poder exercer o cargo. Para vereador, não. Para vereador, pode acumular, se houver compatibilidade de horário, tá bom? Então, é aquilo que eu falei para você. A regra é ocupar só um cargo público, tá? Há exceções. Eu tinha falado de 3 e disse que ia falar de uma 4ª no momento oportuno. Estou falando agora. Quais são as 3 que eu já falei? Um cargo de técnico ou científico e outro de professor. Um cargo de profissional da saúde com profissão regulamentada, com outro cargo de profissional da saúde com profissão regulamentada, e um cargo de professor com outro cargo de professor. Simplificando. 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada, e um técnico ou científico e um de professor. Remuneradas 2, com a possibilidade de 2 aposentadorias, todas pelos regimes próprios, tá bom? Agora, tem uma 4ª hipótese de ocupar acumuladamente cargos públicos, tá? De forma remunerada. Um cargo público efetivo, mais o cargo público eletivo de vereador, se houver compatibilidade de horário. Só que aqui ele vai pertencer a 2 regimes, ok? Que ele vai pertencer a 2 regimes. Ele vai pertencer como servidor do técnico de seguro social ao regime próprio e como vereador ao regime geral de previdência social, tá bom? Então vamos lá. Olha só, quero abrir para você a tela, tá? Olha só. O exemplo anterior, só para a gente puxar o gancho, eu disse que ele era técnico do Seguro Social, eleito prefeito. Então ele fica de licença para exercer o mandato, opta pela remuneração e contribui para o RPPS. Agora, se ele é técnico do Seguro Social, eleito vereador, com compatibilidade de horário, o que ele vai fazer? Vamos lá puxar um quadro em branco. O que ele vai fazer? Ele vai continuar como técnico do Seguro Social. E como técnico do Seguro Social, você já sabe, ele pertence ao RPPS. Tá? E ele vai ficar como vereador. E como vereador, é RGPS. Tá? Contribui para os 2 e pode ter aposentadoria para os 2, obedecendo, claro, as regras. É claro que um mandato de vereador não dá direito à aposentadoria. Ele teria que contribuir 30 anos mulher ou 35 anos homem no regime geral de previdência para poder ter os proventos integrais, não é? Proventos integrais, tá? Mas tem um tempo mínimo aí para proventos proporcionais que a gente vai ver na frente, lá na frente. Vamos seguir. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, porque se não for contínua, certo? Primeiro ponto. Não contínua é eventual. Ok?
E eventual não seria empregado doméstico, seria diarista. E diarista é contribuinte individual, não é empregado doméstica. Tá entendendo? Olha só como é importante você saber o conceito. Se disser assim, olha para a tela. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua ou não contínua, a pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividade sem fins lucrativos. Contínua ou não contínua tem duas categorias. Contínua é o empregado doméstico, não contínua é o contribuinte individual, que é a diarista. Entendeu? Que não é subordinada. Chega a hora que quer, certo? Dá o valor do seu serviço, tá? Não, tem eventualidade, eventualmente ela vem, entendeu? Fazer uma faxina, enfim. Vamos continuar aqui o conceito. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, tá? Então tem que ter ambiente, aliás, antes do ambiente familiar, deixa eu mostrar que a pessoa, o empregado doméstico, ele presta serviço. Presta serviço a pessoa ou família, não é empresa. Tá? Ou família. E aí, agora sim o próximo. Em ambiente familiar. Em ambiente familiar, ok? E em atividades sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Vamos destacar aqui? Olha só. Contínua. Contínua, certo? É diferente de não contínua, não é? Não contínua é eventual, eventual seria diarista, diarista é contribuinte individual. Presta serviço à pessoa ou família. Porque você presta... Ah, Karina, o pessoal que faz limpeza na minha empresa. Eu trabalho numa empresa e tem as meninas que fazem limpeza. Lavam banheiro, varrem, passam pano, detergente, blá, blá, blá. Elas prestam serviço à família ou à pessoa? Não, é a empresa. Então, elas são empregadas. A outra categoria que eu acabei de estudar, tá? Com você. Agora, olha só, em ambiente familiar. Vamos imaginar, eu, Karina, tenho a minha empregada doméstica. E aí, eu pego a minha empregada doméstica, levo para o meu escritório de advocacia para que ela faça a limpeza no meu escritório de advocacia. Fazendo limpeza no meu escritório de advocacia, ela é empregada doméstica? Não, ela é empregada. Tá bom? Muda de categoria, tá? Karina, não faz diferença. Faz. Calma que eu vou falar do custeio e aí vai fazer a diferença, tá? E na legislação trabalhista também faz diferença. E sem fins lucrativos. Tá vendo o último aqui, ó? Sem fins lucrativos? Vamos lá. Pego a minha empregada doméstica. Minha casa é perto de uma empresa, de umas empresas, tá? Uma área perto de área industrial, empresarial. Aí eu tenho uma garagem grande. O que eu faço? Compro umas mesas e cadeiras. Compro um balcão, certo? Eu pego um jardim de inverno que eu tenho, amplio a cozinha. E eu pego a minha empregada doméstica, que eu contratei como empregada doméstica. Coloco essa empregada doméstica para sair cedo, ir para a feira, comprar coisa, comprar comida, comprar frutas, verduras, ervas, enfim, carne. Coloca ela para fazer almoço para uma média de 100 pessoas por dia, coloca ela para servir e receber o pagamento. Eu estou tendo fins lucrativos com o trabalho daquela empregada doméstica, porque eu acabei de criar um restaurante na garagem da minha casa, certo? Então, essa empregada doméstica acabou de ser desviada a função dela. Ela não é empregada doméstica, inclusive ela está acumulando função, não é? Porque ela é caixa, ela é garçonete, ela é cozinheira, ela é, enfim, certo? Então, tem que ser ambiente sem fins lucrativos. Vamos para a tela que ainda tem mais. Como contribuinte individual, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de preposto, e ainda nas hipóteses dos parágrafos 10 e 11 da lei do custeio, né? 8212 é a lei do custeio. Por que ele se envolve aqui nos módulos fiscais, 4 módulos fiscais? Porque quando eu for ver essa definição na lei, porque eu ainda vou ver essa parte da lei, tá? Não vou nem desenvolver muito aqui. Eu vou mostrar para você que, por exemplo, até 4 módulos fiscais e com outras características, certo? Economia familiar, contratação de empregado num determinado limite, número de empregado dia, enfim. Sistema de subsistência,
eu vou classificar como segurado especial, tá? Saindo dessa situação, vai ser o fazendeiro. Lembra que no bloco, acho que foi o bloco anterior, eu coloquei assim, trabalhador rural. Ele pode ser fazendeiro, empregado ou segurado especial. Lembra que eu falei isso? Então tá aqui, olha. Se ele passar dos 4 módulos fiscais, se não for economia familiar, se não for para subsistência, comercializando o excedente da produção, ele não vai ser segurado especial, ele vai ser contribuinte individual, empresário, né? Se você for falar da grosso modo, empresário. Vamos seguir. B. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Isso aqui é o garimpeiro. Pode ser o garimpeiro aquele bem artesanal mesmo, ou pode ser o garimpeiro com maquinário destruidor, aquele maquinário destruidor. Pode ter empregado ou não, mas ele vai ser contribuinte individual, tá bom? Vamos seguir. Ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou ordem religiosa. Quem é esse, Karina? Sabe quem é esse? O padre, o pastor, o rabino, o pai de santo, enfim, o líder lá da igreja, tá bom? Da sua igreja. Olha só, o pastor da sua igreja, ou o padre, ele é empregado de alguém? Não. Ele não é empregado, mas ele exerce uma atividade remunerada. Porque eles recebem remuneração. Padre recebe, pastor recebe, enfim, recebe remuneração. Então, ele vai ficar na forma de contribuinte individual. Deixa eu fazer uns exemplos aqui para você. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. O indivíduo, ele é pastor da igreja X. E ele é um dos pastores, né? Nem é o pastor presidente, é um dos pastores. Aí ele tem um ministério de música, ele atua no ministério de música, tá? Então ele compõe louvores, ele ensaia o coral, ele ensaia a banda, ele dirige, faz lá nos cultos, né, a parte dos louvores. Ele tem um ministério de música. Como ele é pastor, ele é contribuinte individual. Olha para cá. Tela. Contribuinte individual. É esse aqui, ó. Esse aqui. Ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de congregação religiosa ou ordem religiosa. É esse aqui. Agora, olha só. Vamos imaginar que esse pastor foi transferido dessa igreja para uma outra igreja. E ninguém lá tem dom, naquela igreja que ficou, ninguém tem dom para música. Ninguém tem atuação, ninguém está apto a assumir o Ministério dos Louvores. E é necessário alguém de música para assumir. Aí o que a igreja faz? Ela contrata um músico, que inclusive é irmão da igreja, inclusive frequenta a igreja, não é muito assíduo, não congrega sempre naquela igreja, não é membro daquela igreja, mas é alguém de música, certo? Aí olha só, a igreja contrata um músico, tô criando aqui uma situação, tá? Para assumir, Ih, tá difícil escrever esse assumir agora, né? Peraí. Isso, assumir a função que o pastor deixou, certo? Aí eu pergunto, esse músico, ele vai ser o quê? Contribuinte individual? Se ele foi contratado pela igreja? Não, ele vai ser o quê? Empregado. Porque ele não se enquadra na figura do ministro, tá aqui, ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada. Ele, nesse caso, vai ser um empregado, tá bom? Clica no próximo vídeo, ainda tenho mais. Eu quero terminar esse assunto com você, mas com qualidade. Clica logo pra gente continuar.